Olá a todos, sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais uma edição do VGSA. Eu sou o Diego Gimenez e todas as semanas eu recebo aqui no programa um presidente de uma grande empresa do país para falar dos mais diferentes desafios dos setores da economia brasileira. O meu convidado nesta semana é Philip Klein, CEO da ClickBus. Philip, seja muito bem-vindo ao VGSA, um grande prazer para a gente te receber aqui no nosso programa. Diego, obrigado pela oportunidade, é um prazer poder representar a ClickBus hoje aqui. Felipe, eu começo o VGSA sempre falando um pouco sobre a trajetória do nosso convidado. Apesar do nome e sobrenome americano, você é brasileiro, nasceu no Rio de Janeiro, a gente conversou aqui antes da gravação começar, mas tem passagens por empresas muito relevantes aqui no Brasil, cito algumas delas, Uber, Twitter, OLX, dentre outras, passando pelos mais diferentes cargos. Queria que você fomentasse, resumisse um pouco a sua trajetória profissional para a gente começar o programa, por favor. Claro, obrigado, Diego. Eu, na verdade, tive uma experiência profissional onde eu comecei empreendendo, fundando uma empresa de marketing technology, ali no finalzinho do último milênio, que revela a idade. E, enfim, sou um dos poucos executivos, acho que beirando os 50 anos, que só trabalhou em empresa digital. E, de novo, passando de empreendedor para executivo, e aí com passagens aí Uber, Twitter, OLX, PicPay, e agora há 3 anos aqui na ClickBus, sempre atuando em posições executivas focadas muito em growth, marketing e sempre na parte digital. Certo, são empresas aí dos mais diferentes setores, Uber Transporte, OLX Varejo, Twitter, uma rede social, agora a ClickBus. Eu queria que você contasse para a gente, durante todos esses períodos, essa sua trajetória profissional, qual foi o período de maior dificuldade, de maior desafio, e como é que você contaria esses problemas, essas dificuldades, esses desafios para a gente? O mundo digital ele é muito dinâmico, então acho que em absolutamente todas as minhas empresas do qual eu atuei, eu trabalhei com grandes desafios, né? Desde o desafio de crescimento do Twitter, lá em 2015 para 2016, a fase de hypergrowth, de hipercrescimento da Uber, com apenas 2 anos de Brasil, já crescendo também de grande escala, e de novo, como o PicPay, que passei lá grande parte da pandemia, inclusive com lançamento em grandes marcos aí do nosso Brasil também, com o lançamento do Pix ali em 2020, né, e podendo participar do time que teve a maior quantidade de transações no dia do lançamento do Pix, e agora na ClickBus, a empresa que realmente passou aí de novo em grandes desafios aí durante a pandemia por causa do lockdown. Então, não diria que tem nenhum destaque específico, são grandes desafios com necessidades diferentes, Diego. Certo, e quando a gente pensa nessas grandes empresas, existem operações no Brasil, no exterior, você tem formação no exterior acadêmica também, e quando a gente pensa no mercado brasileiro para o mercado estrangeiro, aí seja ClickBus, Twitter, Uber, própria OLX, quais são as grandes diferenças do mercado digital brasileiro, dos nossos desafios, das nossas questões, dos nossos problemas em relação ao exterior? Com essa experiência acadêmica internacional, da própria operação dessas empresas no Brasil, você conseguiu captar essas diferenças? Acho que o meu lado americano me permite uma ótica única, quase que antropológica, de enxergar o brasileiro de um prisma de jornada digital. E a gente começa a destacar algumas características únicas do nosso mercado aqui brasileiro. Primeiro ponto é o nosso tamanho, né? Somos um dos maiores mercados digitais, um dos maiores consumidores de redes sociais, a adoção do mercado do nosso dia a dia financeiro, dominante aí pelo Pix também, criando, vamos dizer assim, benchmarks globais aí de uso. Então, ao mesmo tempo que a adoção do digital demorou um pouquinho mais do que aconteceu em outros países, hoje já é uma realidade. E quando essas empresas elas olham o mercado brasileiro, enxergam aí como um dos grandes mercados, né? Então, algumas das empresas, no caso da Uber, que eu atuei em 2016, a região que eu cuidava, uma época bem descentralizada, a grande São Paulo, era a região com a maior quantidade de viagens do mundo, da Uber, e se não me engano ainda é em número 1.
Então, com certeza, não é só uma grande oportunidade, mas muitas vezes pode representar grande parte da base de usuários e de receita. E quando a gente entra em mais detalhes, assim, com o prisma de produto, de características únicas do mercado brasileiro, realmente existe, primeiro, uma paixão, né, um engajamento ímpar por parte do brasileiro, da brasileira com as plataformas, aí liderando em várias métricas o engajamento nas redes sociais, a própria adoção mesmo, né, de plataformas digitais, vamos dizer assim, da facilidade de entender e interpretar. Mas uma coisa que eu reparei durante todas as minhas experiências é como o brasileiro ou a brasileira, a gente gosta de uma experiência customizada, de uma experiência única, de uma experiência meio que de mão dada. Então, em diversos casos, fazendo uma tropicalização de plataformas aqui para o Brasil, a gente vê que uma vez que você entende realmente as dores do usuário, as necessidades, os momentos mais importantes daquela interação, poder fazer uma customização específica para o nosso mercado, e muitas vezes até no mercado brasileiro, específica para a região ou para o segmento dos usuários, a gente vê um engajamento maior, a gente vê uma retenção maior do usuário e da usuária. Então, uma coisa que a gente lida com muito carinho aqui na ClickBus todo dia é justamente essa experiência. A gente acompanha com pesquisa, a gente acompanha com relatórios para poder ver o que é que a gente pode ofertar para fazer aquela experiência mais única. ClickBus é uma plataforma de comercialização de bilhetes rodoviários e quando a gente pensa nesse assunto, se remete automaticamente às dificuldades que o setor aéreo tem enfrentado nos últimos anos. A relação entre esses dois setores é que os preços do setor aéreo, das passagens, subiram e subiram bastante nos últimos anos, principalmente com a valorização do petróleo no mercado internacional, e as passagens rodoviárias ganharam atratividade em relação às passagens aéreas. É um movimento de migração que a gente tem observado nos últimos anos. Eu quero saber se esse movimento ele permanece e mais, se já é possível afirmar, Philips, que essa migração do setor aéreo para o rodoviário é uma migração que pode se tornar fixa, vamos assim, se é uma tendência que pode se consolidar já como um fato para os próximos anos. A gente enxerga aqui o modal aéreo não como competidor, mas também como uma forma de adicionar o rodoviário ao aéreo, né? Então, realmente, existem alguns fatos macroeconômicos que fizeram uma diferença no aéreo, né? Primeiro foi a própria pandemia, uma redução de oferta. Segundo, o aumento de custos, aí, especialmente do petróleo, que também afeta o rodoviário também, né? Mas, enfim, quando a gente enxerga o transporte, a gente busca a incrementabilidade e muitas vezes trabalhar juntos com o aéreo. Então, não necessariamente o importante é a pessoa fazer aquela viagem. Então, ela pode ir de aéreo e depois retornar do rodoviário. E aí tem outros fatores que da nossa indústria do rodoviário que também mudaram bastante aí nos últimos anos, especialmente impulsionados pela pandemia e suas consequências, né? Alguns exemplos que eu posso citar é o aumento das ofertas da categorias premium dentro dos ônibus. Se a gente fizer uma comparação ali com 2019, início de 2020, hoje, em alguns trechos, você tem uma oferta de quase 10 vezes a quantidade de assentos nas categorias premium, sejam elas leito, semileito. Então, você não só vê uma alteração de uma das indústrias, mas também um amadurecimento de outra indústria também. E outras consequências que a gente enxergou devido à pandemia foi até os modelos de trabalho, né? Então, com o modelo de trabalho hoje adotado por muitas empresas, seja um modelo híbrido ou até remoto primeiro, as pessoas têm mais flexibilidade de moradia, podendo morar mais distante do local de trabalho, algumas vezes em cidades vizinhas ou até vezes em outros estados. E aí, quando existe a necessidade de ir ao escritório, muitas vezes essas pessoas estão adotando do rodoviário nessa mudança de comportamento também. Então, vários fatores mostram aí não só uma canibalização, que você pode falar assim, do rodoviário do aéreo, mas sim de uma adoção até por novas necessidades, casos de uso por parte do rodoviário. Mas, enfim, a gente sente realmente, existem correlações também, que quando tem um aumento de preço, uma redução de oferta no setor aéreo, existe sim um aumento de demanda aí pelo rodoviário, Diego. Certo, vou pegar como gancho a parte que você falou do segmento premium, porque é um assunto relevante quando a gente pensa nessas comparações, porque as empresas de ônibus, por sua vez, elas passaram a adotar mais ônibus com leitos ou semileitos, leitos cama,
são segmentos premium para justamente melhorar aí essa competitividade com o setor aéreo, principalmente a ponte aérea Rio-São Paulo. Quando a gente pensa no percentual desses bilhetes de leitos, semileitos, leitos-cama, a tendência, Felipe, ainda é de crescimento na oferta desse setor, desse segmento específico contra os ônibus executivos, por exemplo? O prisma que a gente enxerga aqui na ClickBus realmente são nas necessidades e a proposta de valor para os diferentes segmentos de clientes. Então, sim, existe essa tendência de aumento aí do consumo desses assentos, né? Até os ônibus, muitos ônibus são adequados mais recentemente, maximizando aí esses assentos de premium também. E quando a gente olha a razão dessa mudança de assentos, a gente consegue entender no caso de uso. Então, você pegou, por exemplo, o caso de uso corporativo, onde, de repente, uma pessoa precisa fazer uma ponte aérea Rio de Janeiro, São Paulo, Rio de Janeiro, que eu faço várias vezes também. O benefício de você utilizar um modal rodoviário, além, muitas vezes, do preço, é a comodidade. Então, por exemplo, se eu tenho uma reunião muito cedo no Rio de Janeiro, preciso ir de São Paulo para o Rio de Janeiro, é reunião às 8 horas da manhã, eu teria que pegar um voo muito cedo, e pode ser que aquele voo atrase, pode ser que aconteça algum outro fato relevante que, de repente, gere a consequência de eu chegar atrasado nessa reunião. Então, normalmente, eu teria que ir no dia antes, e aí eu teria que pagar uma diária de hotel. Só que se eu optar pelo rodoviário, eu posso aproveitar, contratar um leito-cama, pagar até menos do que o trecho aéreo, dormir no ônibus, ou até trabalhar no ônibus. Hoje em dia, a maioria dos ônibus são capacitados com Wi-Fi, com assentos que suportam notebook, e aí eu chego diretamente para a reunião fazendo uma economia e até otimizando o trajeto em si. Então, dependendo muito do caso de uso, esses assentos premium estão abordando novos segmentos, né? Especialmente o segmento corporativo, que a gente vê crescendo bastante aí nos últimos 2 anos. Certo. Quando a gente pensa em ClickBus, o próprio nome diz, bus, ônibus, então comercialização de bilhetes rodoviários. Mas pensando em planos de expansão, a ClickBus pensa em aumentar esse leque de opções, ofertar passagens aéreas, por exemplo, reservas de hotéis. Como é que a empresa pretende expandir, se a empresa pretende expandir a sua operação, a sua área de negócios nos próximos anos? A ClickBus é muito conhecida pela nossa marca B2C, pelo nosso aplicativo, pelo nosso site. Somos quase sinônimo de categoria de viagens intermunicipais e interestaduais do rodoviário e com o maior top of mind, maior recall que a gente tem entre as marcas. A gente gosta de se definir como a Amazon.com do rodoviário brasileiro, porque além do marketplace B2C, que a gente é o maior marketplace, e quando a gente olha em números, né, o mercado de viagens intermunicipais e interestaduais legalizado no Brasil é um mercado aí de 15 a 20 bilhões de reais por ano. A ClickBus representa em vendas, em GMV, Gross Merchandise Value, mais ou menos 10% de todas essas vendas. Ou seja, num típico ônibus de 40 a 50 assentos, tem lá entre 4 e 5 pessoas em cada um desses ônibus que compraram através das nossas plataformas, através dos nossos canais. Mas, que nem eu falei da Amazon.com, a gente também tem um lado B2B muito forte, onde a gente atua com as viações, né, as operadoras de ônibus, ofertando toda a nossa tecnologia que a gente tem de experiência de usuários dos canais próprios, dentro do mercado do modelo de white label, onde as próprias viações podem usufruir dessa tecnologia para vender com as próprias marcas. Além disso, a gente também tem uma oferta de GDS, Global Distribution System, muito parecido com o aéreo, que permite as mais de 200 viações que existem no Brasil de operadoras de ônibus, né? A gente fala de mais de 200, quando a gente fala da aviação, são apenas 3, para poderem revender, não só dentro dos nossos canais diretos, que é a ClickBus, mas para outros canais, como concorrentes à própria ClickBus, como, por exemplo, outros canais que nem a CVC. E esse lado B2B é um lado que a gente tem crescido muito também, tem investido muito. Ano passado, a gente lançou um braço de TechFin, onde a gente cada vez mais traz a parte financeira e tecnologia para trabalhar com as viações e com esses parceiros. Cada vez mais a gente tem investido na parte de inteligência também, lançando o nosso produto Maestro, focado nas viações para cada vez mais entenderem, saberem das métricas, otimizarem as suas operações.
E muito bem falado, Diego, né? O nosso propósito aqui na ClickBus, a gente é uma empresa muito movida a propósito, que é viabilizar momentos únicos e transformadores viajando de bus. O ônibus é o nosso cerne, é o nosso central. E no mercado hoje de passagem de venda de passagens rodoviárias, onde aproximadamente 65% a 70% das passagens ainda são vendidas offline, a gente quer focar no ônibus. Não só da gente fazer essa migração de off to on, mas cada vez mais fomentar o aumento do mercado em si. A gente traz muita eficiência, a gente traz uma camada de comunicação, de marketing, a gente traz tecnologia para essa indústria. Então, eu diria que nos próximos anos o foco da ClickBus continua sendo o nosso predicado aí, Bus, em realmente a digitalização e o crescimento desse canal. Certo. Um episódio complexo, não do setor rodoviário, mas aí eu cito o setor aéreo, foi o caso da 123 Milhas, uma plataforma que comercializava passagens aéreas, também hospedagens de hotéis, e que entrou em recuperação judicial, não entregou uma série de passagens aéreas aos consumidores que já haviam feito e já haviam concluído as suas compras. Eu queria que você esclarecesse se o modelo da ClickBus é diferente desse modelo e mais, se esse episódio foi ruim para o setor como um todo e se acrescentou risco, preocupação, cautela por parte dos consumidores também. Perfeito. A marca é muito importante. A marca que traz credibilidade. A ClickBus é uma empresa que vai fazer 11 anos agora em agosto de 2024. E diferente do modelo da 123 Milhas, o modelo da ClickBus, nós somos um intermediário de venda de passagens, atuando aí com mais de 200 empresas. Então, quando um viajante, uma viajante, faz a compra da passagem via a nossa plataforma, o BPE, que é o bilhete eletrônico, ele é emitido ali na hora. Não existe uma opção de comprar um bilhete futuro, que acho que era o modelo que a 123 Milhas estava adotando. A passagem já é lá, é do usuário, é do viajante que está fazendo. Então, essa é uma diferença aí do modelo comercial. A gente trabalha junto com as viações para poder trazer promoções, para poder trazer preços diferenciados. Isso é uma coisa que a gente tem muito orgulho da nossa plataforma. Grande maioria das vezes você consegue encontrar em trechos específicos preços dentro da nossa plataforma bem abaixo do que é encontrado no mercado offline, na própria rodoviária. Mas sim, mesmo essas passagens descontadas, elas já são emitidas ali na hora. Então, no minuto que alguém comprou uma passagem na ClickBus, você tem lá a sua confirmação lá da aviação que você vai viajar quando você fez a data do embarque. Certo. Quero falar um pouco agora sobre o ambiente de negócios do Brasil e o PERSE, que é um programa de ajuda ao setor de eventos, também se estende ao setor de turismo. O governo defendia o fim do PERSE, principalmente membros do Ministério da Fazenda esse ano. No final das contas, houve um acordo para a manutenção do PERSE. Eu quero saber se a ClickBus usa mecanismos do PERSE e como que vocês avaliam a continuidade desse programa, que é emergencial. Você acha que ele é necessário por mais quanto tempo? Muitas empresas sofreram muito durante a pandemia. Eu comecei a trabalhar aqui na ClickBus em abril de 2021. Foi logo depois da segunda onda de lockdowns que teve do Covid. E durante 2020, a gente olha, por exemplo, os nossos resultados de vendas, né, que foi a primeiro lockdown, a primeira pico da pandemia aconteceu em março de 2020. Quando a gente olha os resultados da ClickBus de abril de 2020, a gente teve uma redução de 95% das nossas vendas, comparado ao mês anterior, que era o mês de março. Não só isso, a gente olha a nossa taxa de cancelamento em abril de 2020, ela era mais de 100%. Não só todas as passagens foram compradas, foram canceladas, mas passagens que tinham sido compradas em datas futuras também foram canceladas. Foi uma época muito difícil, foi uma época de sobrevivência. A gente teve que realizar uma série de alterações aqui na empresa, inclusive com desligamentos, para poder sobreviver, Diego. Então, e aí depois veio a segunda onda, então, de novo também uma redução aí de 60% a 70% das vendas de passagem, quando a gente olha ali no início do segundo quarto de 2021 também. E esse programa do governo veio justamente para poder ajudar essas empresas, né? Então, sim, a gente se aproveita dos benefícios aí da peça, a gente olha não só a nossa indústria, mas as outras indústrias também se beneficiando. Quando a gente olha para o mercado rodoviário inteiro, em 2024, a gente espera
os níveis totais de quantidade de passageiros do rodoviário intermunicipal e interestadual equivalentes a 2019, que foi o ano pré-pandemia, sem o crescimento. Então, o mercado inteiro ele ainda está em fase de recuperação. Claro que existem alguns movimentos que foram acelerados, como, por exemplo, a digitalização. Mas a gente aplaude aí esse movimento aí do PES, inclusive a manutenção do PES, para que possa ajudar as empresas que sofreram bastante aí nessa época aí se recuperarem. Certo, e pensando para os próximos anos, abertura de capital, listagem em Bolsa de Valores, são planos concretos? Há a intenção de tornar a ClickBus uma empresa de capital aberto, ou dado o cenário macroeconômico mais desafiador que a gente tem observado nesses últimos meses, os planos foram adiados, não tem data para acontecer? A ambição da ClickBus é muito grande. Além da gente querer ser sinônimo de categoria do transporte rodoviário de passageiros, de ônibus, a gente também quer realmente aumentar a tecnologia, aumentar a ciência, incrementar o mercado. E para que a gente possa chegar nessa ambição, recursos são necessários. A gente tem uma operação aqui muito saudável, onde a gente cresce o nosso CAGR aí de 40% a 50%, olhando os últimos 5 anos, mas um crescimento saudável do ponto de vista financeiro. Então, 3 anos com EBITDA positivo e nos últimos 2 anos aí com EBITDA próximo dos 20% aí também. Tá? Então, uma empresa gerando caixa, uma empresa que crescendo, mas crescendo com o EBITDA positivo. E quando a gente compara o porte da ClickBus, falando de receita, falando de EBITDA, hoje nós somos muito maiores que muitas empresas de tecnologia que fizeram a abertura de capital, principalmente ali em 2021, né, e com crescimento saudável, com margens saudáveis. A gente sabe que o mercado brasileiro, quando a gente olha especificamente a B3, não teve nenhuma abertura de capital nos últimos 2 anos e meio. A nossa perspectiva é muito otimista, a gente continua drivando a nossa empresa com, de novo, as nossas ambições, então a oportunidade, se a gente estudar uma abertura de capital, poderia apenas acelerar essa nossa ambição, mas estamos bastante saudáveis, gerando o nosso caixa hoje, que permite também a gente crescer e buscar nossa ambição, Diego. Certo. Dá para dizer que o ambiente, o cenário também acabou adiando esses planos de uma possível listagem, Felipe? A gente acredita que quando vou ter um retorno aí de abertura de capital, serão empresas que vão iniciar essa nova rodada de abertura de capital, não focadas em cima de tecnologia, sim, mas focadas em cima de infraestrutura. Tá? Então, a gente enxerga que caso isso seja uma oportunidade, a gente quer estar pronto. Então, toda a gestão da empresa, ela é hoje feita como se fosse uma empresa de capital aberto. A questão de governança, a questão de excelência, todos esses aspectos a gente já atua hoje. Então, cabe muito uma janela, de novo, se a gente buscar essa oportunidade, pode ser interessante, mas uma visão nossa realmente de mercado é que vão existir empresas de infraestrutura com porte assim, razoavelmente maiores aí da ClickBus que devem iniciar essa nova onda de abertura de capital. Certo, Felipe. E ClickBus, empresa online, que vende passagens online, o próprio nome diz isso, aí eu pego o comecinho, Click. Então, queria que você falasse para o nosso telespectador se você fala de um escritório, de uma casa, e mais sobre a atuação da empresa, a operação da empresa, os funcionários. O regime de trabalho também é online, é presencial, é meio a meio, a pandemia transformou em definitivo esse regime de trabalho ou não? Nós somos uma empresa muito movida a propósito. Nós temos um carinho especial com todos e todas as nossas colaboradores, que hoje são 250 pessoas. Nós temos um trabalho aqui muito forte de EVP, chama-se Employee Value Proposition, por que as pessoas trabalham aqui e qual o diferencial, de valores também. Então, isso é super importante para a gente. Hoje, a ClickBus é uma empresa que a gente chama de Remote First, remoto primeiro. Então, temos pessoas trabalhando nos todos os estados do Brasil, mas sim, a gente também tem um escritório, que eu estou falando hoje do escritório, que aqui na Vila Olímpica, em São Paulo, onde a gente acolhe o que a gente chama dos busonautas, né? As pessoas que trabalham, os colaboradores que trabalham aqui com a gente, a qualquer hora para fazer reuniões presenciais, para trabalhar em projetos estratégicos, onde quando o presencial faz uma diferença, a gente quer justamente valorizar isso. Mas sim, somos uma empresa orgulhosamente remote first.
E, Felipe, uma pergunta mais pessoal agora. Você deu uma pista no meio da entrevista. Você tem o costume de utilizar os serviços da ClickBus, de realizar viagens rodoviárias de grandes distâncias? Claro que quando a gente pensa em grandes distâncias, talvez o setor aéreo seja o mais adequado para, enfim, melhorar aí a questão do tempo, mas você tem o costume de pegar um ônibus, fazer uma viagem pela ClickBus? É um hábito que você adquiriu depois de ter entrado na companhia? É algo que você já fazia antes? O setor aéreo, avião, foi completamente abandonado? Não foi? Eu queria que você contasse para a gente, por favor. Claro, é fundamental as empresas terem uma empatia e saberem, as pessoas que trabalham, né, não só trabalharem atrás de uma planilha ou de uma tela, mas entender qual é a jornada inteira do cliente. Então, em todas as experiências profissionais que eu tive, eu me coloquei na situação do cliente ou da cliente e vivenciei dores, vivenciei todo o trajeto para poder ter conhecimento de causa e autoridade de sentir na pele isso. Então, na Uber eu dirigia como motorista, na OLX eu vendia uma série de coisas minhas usadas e comprava, sempre engajei como cliente final. E não poderia ser diferente aqui na ClickBus. Então, realmente, eu utilizo muito do modal rodoviário. Eu, como carioca, que tenho necessidade de ir para Rio de Janeiro, tenho usado bastante. E que nem eu comentei há pouco, a gente aqui preza muito os nossos colaboradores. Então, a gente montou um programa interno nosso, onde a gente oferece para cada um dos colaboradores uma quantia anual de passagens gratuitas no Brasil. Que a pessoa, a qualquer hora, o colaborador pode utilizar esse crédito, comprar uma passagem de qualquer lugar para qualquer lugar no Brasil, inclusive com a família, para vivenciar em primeira mão, primeiro, toda a experiência da plataforma, então as coisas boas e, de repente, as coisas que a gente pode melhorar, e segundo, ter essa experiência única, né? A gente gosta de falar aqui que quando algum colaborador vem começar a trabalhar com a gente realiza o sonho de poder conhecer qualquer lugar do Brasil viajando de ônibus. Ponte aérea para você virou ponte rodoviária em definitivo ou ainda não, Felipe? Eu gosto de aproveitar o melhor dos dois modais, especialmente em conjunto. Então, o que eu tenho feito muito tenho ido de um modal e tenho retornado de outro. Tá certo, Felipe. Quando a gente pensa aí, né, nessa questão das viagens rodoviárias, você, enfim, como CEO também identificou melhorias em processos, na jornada online ou nos próprios ônibus? Que tipo de outros ganhos você também conseguiu identificar para a empresa através dessa utilização dos serviços? E acho que, em primeira vez, você consegue entender como é que é o processo inteiro, né? Mas a gente também é uma empresa muito orientada a dados aqui, Diego. Então, a gente justamente busca achar denominadores ou oportunidades que a gente pode melhorar o ecossistema como um todo. Vou dar um exemplo aqui. Na nossa plataforma digital, até para a nossa audiência digital, mais de 56% das passagens são compradas em até 48 horas antes da saída. Então, a pessoa compra last minute, na última hora, logo antes de embarcar. Isso não necessariamente é um comportamento saudável para as viações, que não conseguem aproveitar de um planejamento, de otimização dos seus ônibus. Então, a gente busca, junto com as viações, achar incentivos para aumentar essa antecipação. E com isso a gente lançou um produto chamado Click Oferta, que são passagens com preços diferenciados numa compra antecipada. E assim a gente consegue ter uma incrementabilidade, uma previsibilidade maior para as viações, fazendo essas vendas antecipadas, um preço diferenciado para o viajante, e a gente conseguiu, de fato, mudar um comportamento. Nesse produto, a média de antecipação passou aí de quase 48 horas para quase 10 dias. E realmente você consegue não só sentir muitas vezes essas mudanças pelos números, mas uma vez que você vai para uma rodoviária, entra no ônibus, participa de toda a interação, você consegue sentir. O outro feature que a gente lançou recentemente foi acompanhamento da viagem inteira, que pode ser compartilhada com familiares, amigos, a pessoa que vai te buscar ali na rodoviária, caso isso aconteça. E isso, inclusive, veio de um insight de alguém que tinha justamente feito uma viagem recente e sentiu falta dessa oportunidade para atacar essa dor. Felipe Kline, CEO da ClickBus, muito obrigado pela participação aqui no VGSA, foi um prazer, gostei do papo e as portas do programa do Radar Econômico estão sempre abertas. Até a próxima. Muito obrigado, Diego. Valeu, até mais. E é isso, gente, ponto final nesta edição do VGSA, obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. Você já sabe, o VGSA está no ar todas as terças-feiras, às 11 horas da manhã,
no YouTube de Veja e no Radar Econômico. Aproveita, assiste também o Veja Mercado, nosso programa diário de entrevistas sobre economia, mercado financeiro, e que está no ar todos os dias, ao vivo, a partir das 10 horas da manhã. O Veja SA volta comigo na semana que vem com mais um presidente de uma grande empresa do país. A gente se encontra.